E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e no vídeo de hoje eu tenho algumas indicações literárias aqui. Por quê? Porque recentemente a editora Record fez uma lista de livros que eles indicam para meninos. E assim, nem todo mundo da comunidade assim literária que gosta de books concorda com esses títulos, né? Porque eles dizem que é para ensinar empatia. Mas a gente tem que ter empatia, e eu acho que também, além da empatia, nós temos tem que ter respeito, tem que ter aprender com a experiência e também a gente tem que ter os nossos ideais. Então, nesse mundo em que estão querendo que muitos sejam ovelhas, a gente tem que lembrar que é preciso lobos, certo? E com isso em mente, né, eu estou seguindo o exemplo de alguns colegas, né, que é o Andrew do Arsenal Books, o Diego do Biblioteca Bruta e o Rodrigão 1002, para dar alguns exemplos aqui de títulos que eu indicaria para meninos, né, que já estão crescendo, para ter um exemplo, certo? Então, eu vou começar de uma escala do mais nem tão suave até o mais pesado, certo? Porque a vida não é feita de flores. Então, primeiro, eu quero indicar o livro do meu amigo Duda Falcão, tá? Kane Black Moon, né? O Estranho Oeste de Kane Black Moon. É um faroeste, weird western, né? Um western de horror, com pegada de Cthulhu. Já falei dele aqui no canal. Então o Kane, ele é meio branco, meio índio, né? Foi criado pelos avós, não sabe muito sobre o pai, perdeu a mãe, ele sofre discriminação, sofre preconceito, ele vive entre esses dois mundos e ele se torna um caçador de recompensa, né? Bem a trilogia dos dólares do Sérgio Leone. Só que aí ele começa a encontrar elementos do fantástico que tem a ver com as suas raízes nativo-americanas, certo? Então, de um simples caçador de recompensa mestiço, ele começa a se tornar um caçador de monstros e começa a aceitar um pouco sobre ele, sobre a cultura e coisas no mundo que ele não pode mudar, entendeu? Mas ele pode dar um exemplo. Então, gente, o Estranho Oeste de Clan Black Moon é minha primeira indicação. Ele é muito gostoso, você lê ele muito rápido. E ó, tá vindo outras coisas aí, tá? Fiquem de olho e sigam o Duda Falcão. Minha próxima indicação é uma ficção científica, isso mesmo. O Trigger, Mercenário Espacial, do João Vitor Santiago. Tá? Numa galáxia distante, mas a gente vê a Terra também, a gente tem um policial numa organização que tem todos esses ideais de justiça, de igualdade, de proteção. Mas aí a gente vê a dificuldade da burocracia, a gente vê aquela violência mascarada, a gente vê a corrupção, a gente vê, sabe, aqueles extremos que podem destruir mundos e culturas, e a gente vê muitas vezes as pessoas olhando para o lado porque tem gente que prefere se omitir a se arriscar. Então, em algum momento, o mundo deste policial desaba. E aí ele tem que se tornar uma coisa que é inconcebível na cultura dele. Ele tem que se tornar alguém que cria terror, né? Terrorista. Então, senhores, a Trigger Mercenário Espacial, ele tem alguns elementos do Tokusatsu japonês, mas ele tem muito de Jack Reacher, tá? Então é uma investigação, é um mistério policial com ação e ficção científica. Mas o tema dele, apesar de João Vitor trabalhar muito bem, são temas importantes e pesados. Então essa fica a minha indicação, minha segunda indicação. Agora a gente vai falar. Eu não costumo falar de mangá aqui no canal. Eu gosto muito de mangá, mas este aqui é um mangá de formação, tá? Mas eu sempre recomendo para vocês, antes de apresentar para o seu jovem, né, você dê uma olhada, que é Boa Noite Pum Pum, tá? Isso aqui, quando eu peguei, meu filho me mostrou, eu fui ler. Eles têm temas psicológicos, a visão de uma criança,
né? Porque o Pum Pum é um pombo, mas ele se vê como um pombo. Então, em toda a extensão do mangá, a gente vê a evolução dele de uma criança para um jovem adulto para um adulto, tá? Aqui é um dos mangás que eu mais vejo, além de você ter aquela abordagem psicológica na visão da criança, a gente também vê como as ações dos adultos refletem no mundo das crianças, tá? Este aqui é um mangá, apesar dele parecer bonito e fofinho, ele tem uma temática extremamente adulta, extremamente psicológica, tá? E quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco assustado. Então, eu li a série toda, tá? E eu vou dizer uma coisa, não é uma temática ou um estilo que normalmente eu leio, né? Mas o Boa Noite Pum Pum, ele me abalou de uma maneira que eu nunca esperei que um mangá pudesse refletir tantas coisas complexas, tá? As consequências para uma criança, dos traumas, de como ela absorve os traumas, como se trabalha os traumas, e tem coisas que fazem parte da vida, a gente não tem controle, né? Então, Boa Noite Pum Pum é minha terceira indicação. Bom, a gente não pode falar, né, de livros para garotos sem colocar pelo menos um título dele. Alguém que é praticamente o patrono do canal. Robert Howard, né, mais conhecido pelo ser o autor do Conan, mas ele também é autor de Solomon Kane, né, que nós tivemos um filme muito ruimzinho, apesar do ator ser bom, tá? Então, gente, Solomon Kane é um homem de princípios e fé. Um homem que em sua primeira história, ao ver uma garota ferida, morrendo e violada, ele percorre o mundo para punir todos os culpados, tá? Solomon é um homem obcecado. Eu diria que ele até mesmo é o primeiro John Wick, certo? Howard nunca é simples. Howard é seco, é brutal, é violento, né? Howard fala de uma forma muito direta da visão do autor do mundo e que nem sempre, como eu disse aqui, né, o mundo é um mar de rosas. Mas Solomon Kane ele é como uma pantera caçando nas sombras. Seus inimigos são todos aqueles que trazem escuridão, aquelas poucos locais de luz no mundo. Então, Solomon Kane, Robert Howard, sempre é uma boa indicação e uma boa opção. Agora, vamos lá. Um dos meus maiores calhamaços que não pode faltar. Não é uma leitura rápida, não é uma leitura fácil. A Flecha de Fogo, do Leonel Caldela. Olha esse calhamaço, não é fácil nem para coluna, gente. Exato. Bom, aqui finalmente, né, para quem não conhece Tormenta, esse é o Thor First, né, líder da Aliança Negra, que são os goblinoides, e desde o início de Tormenta existe uma profecia sobre ele. E neste livro a gente fala de profecias. E os goblinoides, os Juziak, como eles são chamados, eles vivem por um credo que na sua vida você faz escolhas e você tem que arcar com as consequências dela, certo? Eles têm uma visão muito diferente do mundo, eles são um povo extremamente diverso, porque eles agem, e até não só como eles mentalizam as coisas, mas a própria biologia deles é extremamente diferente, eles se adaptam, certo? Eles se respeitam, não é perfeito. Temos intrigas políticas, temos intrigas religiosas, temos um líder que manipula e sabe que está sendo manipulado. Temos um humano, um homem de fé que achava que pela profissão dele ele nada teria a ver com este conflito. E nós temos também um personagem que cresceu com alguém com sérios problemas mentais. E isso influenciou como ele vê o mundo, como ele encara, como ele reage, mas mesmo após anos achando que ele superou esse trauma, quando ele bate de frente com o trauma, tudo volta. Então isso também é trabalhado. E o Flecha de Fogo, ele é uma obra, assim, eu digo que ela é essencial
não só para fantasia, se você gosta de um texto complexo, para Tormenta, porque é uma virada de mundo, né? Então, pessoal, o Flecha de Fogo é a minha outra indicação. Deem uma olhada. Eu sei que ele não é fácil, não é barato, mas eu ainda acho que é uma boa indicação para os nossos jovens. E agora, sim, para você que está aqui na Toca do Aventureiro há muito tempo, que eu gosto de falar, né, que temos escolhas e consequências, e em toda a seleção a gente tem o proibidão. Exatamente. Aquele que não é para qualquer um, aquele que não é fácil, aquele que nem todo mundo gosta, e aquele que a autora não tá nem aí se você gostou porque ela contou a história do jeito que ela queria, tá? É a coleção Hans Cotton, né? A Queda de Hans Cotton, Aflições de Rakovet. Vocês podem ver, tem diversos vídeos aqui. Mas mais uma vez, certo? Nós temos um homem que teve uma vida duvidosa, mas no fundo, em algum momento da vida dele, aquela pequena fagulha dos princípios é, ela é revivida e isso se transforma num fogo que, se não for controlado, pode queimar o mundo. E aqui nós temos as consequências do primeiro incêndio, né? Um homem que viu as coisas queimarem e agora ele não sabe se ele quer usar o fogo para extinguir seus inimigos ou se ele vai deixar o fogo consumir a ele, sua alma e a todo o seu mundo. Os livros de Hans e Hako não são fáceis, a linguagem é pesada, a violência é extrema, tem temas violentos em muitos níveis, pessoal, mas mesmo assim ele mostra que no final a responsabilidade é sua. É como diz aquele bom grande ditado, né, gente? A gente está falando aqui sobre a formação dos jovens. Primeiro, a formação dos jovens para mim começa em casa, tá? Então eu acho muito importante, por favor, obrigado, respeitar os mais velhos, assumir as consequências dos seus atos. Então, como eu disse, tem hora que nós não podemos ter só ovelhas, nós precisamos de lobos, entendeu? Eu sei que não é fácil, mas através dos nossos exemplos, da nossa literatura, do que a gente consome, do que a gente apresenta para os nossos filhos e para aqueles à nossa volta, nós estamos não apenas moldando a visão, a personalidade, a empatia deles, mas também nós estamos nos apresentando a eles, como eles vão nos ver, como você quer ser visto por aqueles que te cercam. Eu sei que nós temos muitas máscaras, né? Aquela que a gente usa na rua, aquela que a gente usa no trabalho, aquela que a gente usa em casa, mas em que momento a gente vai se deixar vulnerável o suficiente? E é isso que a gente tem que ensinar, tá? A empatia não é conceder a tudo, não é baixar a cabeça para tudo, é você entender o outro, mas também você manter a sua posição. Fala, ó, eu acredito nisso. Você não precisa brigar, você não precisa gritar, você não precisa se tornar uma pessoa violenta. Mas você tem que aprender, além de entender, a defender o que você acredita, você também tem que aprender às vezes que os outros precisam de apoio. Certo? Então, esse é meu vídeo. Espero que vocês gostem da indicação. Todos eles têm resenhas aqui e bate-papos com alguns autores, com exceção do Howard, né? Porque, infelizmente, ele já se foi. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro.